Boa noite, está no ar o seu Roda de Entrevista, programa semanal. O que é uma incubadora de empresa? Empreender em momento de crise é muito arriscado? A busca do nicho ainda não explorado. Como ser dono do próprio negócio? E os riscos da falência? Este e outros assuntos vamos discutir agora com a administradora de empresas e presidente da Rede Goiana de Inovação, a Emília Rosângela Pires. Emília, muito obrigado por estar aqui. Boa noite, agradecemos a sua participação no nosso programa. Eu que agradeço, é uma oportunidade muito interessante que a gente possa falar um pouco de inovação e do que está acontecendo aqui no nosso estado. Perfeito. Para ajudar a gente nessa conversa, convidamos as jornalistas, a Eula Lobo, que é assessora de comunicação e está fazendo mestrado em tecnologia, comunicação e educação, né? Tem tudo a ver com o que a gente vai discutir, né? Ok. Perfeito. E a Maria Augusta do Planalto, mais conhecida como Maria Planalto, que é repórter da editoria de cidade do Diário da Manhã. Boa noite. Boa noite, agradeço a presença de vocês. Emília, didaticamente, o que é uma incubadora de empresas? A gente ouve-se muito falar disso e poucas pessoas, acredito, têm o conceito exato, até para quem está nos assistindo, de repente tem um interesse em incubar e inovar. O que é uma incubadora? Então, a incubadora de empresas é um ambiente preparado para receber micro e pequenas empresas. Às vezes o pessoal tem uma questão de achar que uma incubadora de empresa, que quem vai para uma incubadora de empresa é quem está deficiente, quem está precisando de ajuda, mas não é bem assim. Uma incubadora de empresas, ela acolhe micro e pequenas empresas, né, que estão em seu estágio inicial ou em desenvolvimento, para que receba recursos tanto de gestão, parte tecnológica, principalmente as incubadoras são ligadas à universidade, então dá todo esse suporte tecnológico às empresas, né? Porque hoje uma empresa montar um laboratório para desenvolver novos produtos ou serviços, isso é um pouco difícil e um pouco oneroso. Então a incubadora vem dar esse suporte, tanto na parte de gestão como na parte tecnológica. Qual que é a vantagem de ser incubada? Eu sempre falo que até eu queria ter uma empresa incubada, porque são várias as vantagens, né? Além de você ter a chancela da universidade, né? Você tem a questão dos benefícios que você recebe. Então, tanto na parte de formação do empreendedor, que faz toda a parte de formação para a gestão, tem a parte também que eu falei do suporte tecnológico, né? Então, tem a parceria com as unidades acadêmicas para desenvolver novos produtos, tem também a visibilidade, né? E também a questão dos financiamentos, que hoje tem várias linhas de financiamento e fomento de apoio a essas novas empresas, né? Mas esse suporte físico que você falou, a empresa que está sendo incubada, ela paga por isso? Então, todas as incubadoras, elas cobram uma taxa. Né? Então, assim, até uma forma da incubadora se sobreviver. Até porque ela tem custos, né? Justo. Tem custos e, assim, uma forma dela se sobreviver e a gente, vamos combinar, que tudo que é de graça o pessoal não dá muito valor. Então, assim, eles têm uma taxa que eles pagam mensal, mas essa taxa cobre tudo, desde capacitações, consultoria, participação em eventos, né? Essa interação com os pesquisadores, então isso é muito importante. Então, a taxa, quando você compara aos benefícios que a incubadora oferece, é muito pequena. Antes de passar a palavra para eu, é só fazer uma síntese do que você falou. Então, para incubar, primeiro, não pode ser grande empresa, tem que ser micro e pequena. E segundo, tem que estar ligado a uma universidade. E qual é a universidade, no caso de Goiás, que está nisso? Não, né? Tá certo, é micro e pequena. Por exemplo, média e grande empresa não pode. A não ser que essas médias e grandes empresas queiram desenvolver um projeto específico e aí cria-se, vamos dizer, uma startup, uma empresa iniciante para desenvolver esse projeto, né? Não precisa estar ligado a uma universidade. A incubadora, né, que está ligada à universidade. Então, nós temos projetos, tanto projetos de pesquisa que nascem em laboratórios de alunos ou pesquisadores da universidade, como da comunidade em geral. O papel da universidade é dar esse suporte tecnológico para essas empresas. Emília, mas quem está em casa agora, que tem uma pequena empresa e se interessa pela incubação, o que ele deve fazer? O que ele pode procurar? Primeiro é ter um projeto inovador, né? Então, assim, as incubadoras, elas não incubam qualquer empresa. Ele tem que ser inovador, ele tem que trazer algo para o mercado, né? Por quê? As incubadoras, o espaço de uma incubadora é pequeno, né? Então, não dá para incubar todas as ideias que chegam. Então, assim, tem que ser ideias viáveis, né? A gente tem um momento de pré-incubação, onde a gente auxilia esse momento de startup, né? De início da empresa. Então, assim, primeiro, ideia inovadora e participar de um processo seletivo.
As incubadoras, hoje eu não posso bater na porta de uma incubadora e falar, eu quero incubar meu projeto. Não, eu tenho que ter uma ideia e eu tenho que participar de um processo seletivo. E aí as incubadoras, algumas trabalham com fluxo contínuo, que são editais de fluxo contínuo, que ele fica aberto o ano inteiro, né? E outras têm datas pré-determinadas. Então, por exemplo, nesse sentido, vamos lá, nós vivemos um momento de crise, vamos falar muito sobre isso ainda durante a entrevista, mas perdi emprego, entrei no PDV, aí vou montar na garagem de casa um boteco para vizinhança, isso é muito comum em momentos de crise. Por exemplo, já não dá, tem que ter um perfil específico, tem que enquadrar, eu tenho que trazer algo de novo para o mercado, seria isso? Justamente, se esse boteco, por exemplo, ele desenvolvesse um processo de atendimento ou algo diferenciado de atendimento, ele poderia sim receber o apoio da incubadora. Mas se a gente for ver no universo que tem, se a incubadora ela for apoiar qualquer tipo de empreendimento tradicional, ela não consegue. Então, a prioridade são para empreendimentos inovadores, que traga algo para o mercado, que traga algo novo. Existe um tempo mínimo que a empresa fica na incubadora? Vamos dizer do tempo máximo, porque a partir do momento que ele incuba, ele pode tanto ficar 12, 24 meses. Então, o tempo máximo é 36 meses. Então, a partir disso, a gente fala ele que ele sozinho. Ele é graduado, aí ele vai para um processo de pós-incubação, a gente continua acompanhando eles, mas ele não perde o vínculo, mas ele sai da incubadora. Entendido, Emília. Como que está o interesse desses estudantes que estão no ambiente acadêmico pelo empreendedorismo? Olha, é interessante você falar isso, porque a gente vê que cada dia mais nós estamos aí, o pessoal está voltando para a questão de empreendedorismo, porque antes tinha-se a questão de trabalhar muito, a questão da academia, o estudante, principalmente nas universidades federais, eles eram preparados para continuar sendo professores, né? E a gente vê que isso não só com os estudantes, com os professores também, eles estão querendo empreender. Então, né, cada dia que a gente vê, por exemplo, eu sou da Universidade Federal, a gente vê esse interesse na participação dos eventos, dos programas, das ações que a gente desenvolve, que é para a formação empreendedora. Então, a gente vê que cada vez mais vem surgindo interesse. Entendi. E existe um perfil de, vamos dizer assim, profissão ou área de atuação que mais se interessa? Digamos assim, eu estou vendo aqui que você tem pós-graduação em gestão de agronegócio. Aí, por exemplo, o agronegócio se interessa muito por isso? Quais os ramos que procuram mais vocês? Olha, por incrível que pareça, pela vocação do nosso estado, o agronegócio não é uma das áreas que tem mais interesse por empreender, né? O pessoal vai mais para consultorias, né? Justo. A área, assim, que a gente pode falar, isso eu estou falando em matéria de todas as incubadoras e a nível Brasil, é tecnologia da informação e comunicação. Um dia eu conversando com o professor, eu falei, professor, mas por que a gente tem tantos projetos nessa área, né? E nas outras a gente tem poucos projetos. Ele falou assim, Emília, eu acredito que seja pela questão de inovar. Você inovar nessa área de tecnologia da inovação é mais fácil. Você só precisa de um computador, de uma ideia e de alguém qualificado para desenvolver. Enquanto na biotecnologia, para você chegar num resultado, né, que eu não vou nem falar final, é 3 anos. Né? Então, assim, depois que chegar nesse resultado de 3 anos, ele ainda vai passar por testes, depois por aprovação da Anvisa. Então, tem todo um processo que é mais complicado. Mas hoje, nós, lá na universidade, a gente já tem bastante projetos, e, assim, em algumas áreas interessantes da universidade. Fique à vontade. Eu fiquei com uma dúvida. Tranquilo. Se eu tenho a minha empresa e eu quero incubar essa empresa, como que eu vou lá na universidade? Quem eu procuro? Existe edital? Qual que é o processo? Como que funciona? Então, eu que não conheço nada sobre incubação. Então, não é nem as incubadoras, elas não são ligadas a curso. A maioria das incubadoras são ligadas a reitorias, a pró-reitorias, né, alguma coordenação. Então, assim, você vai diretamente na incubadora ou então procura pelo site, né? E lá você vai ter todo o processo, todas as informações. Atualmente, nós temos 12 incubadoras no estado de Goiás. Dessas 12, 10 estão em operação, né? Tem algumas no interior, temos em Goiânia tem 3, que é a da Universidade Federal, da PUC e da Unianguera. Tem Aparecida, em Anápolis tem 2, que é da UEG e da Unievangélica. Jataí, Catalão, Goianésia, Uruaçu, né? Itumbiara, todas essas cidades têm incubadora. Então, assim, é importante, assim, ver qual área, né? Qual região que fica mais próximo, porque eu acho interessante essa proximidade, porque tem momentos que você tem que ir na incubadora, né? Porque a gente trabalha também com incubação não residente. Residente fica lá dentro da incubadora, recebendo todos os benefícios e um espaço físico. Não residente, ele fica fora. Mas eu acho que se for uma distância muito grande, por exemplo, alguém que está lá, Pirinópolis ou Goiás,
Tem possibilidade de incubar aqui? Tem, mas ele vai ter um deslocamento, né, para vir, para participar dos eventos e das ações que a incubadora desenvolve. Você falou que são 12 incubadoras em Goiás, né? E você é presidenta, ou presidente, como queira, da Rede Goiana de Inovação. Ou seja, todas essas incubadoras estariam, vamos dizer assim, jurisdicionadas a você. Você faz esse trabalho de coordenação. Como que é isso? Justa. A Rede Goiana é uma associação que congrega todas as incubadoras. Todas essas 12 incubadoras, hoje, elas são associadas à rede, né? Mas dessas, 9 estão em operação. 10 estão em operação. As demais estão paralisadas, porque a incubadora, além da gente falar dessa questão da taxa que ela recebe, ela depende muito de recursos externos. Então, a gente faz a captação de recursos junto a algumas linhas de financiamento e fomento para dar essa vitalidade, né, e o apoio a essas empresas. Então, atualmente, nós temos 10 incubadoras em operação. Emília, até como sugestão, quais outros players participam desse ecossistema de inovação em Goiás? Então, de apoio nós temos a Funtech, né, com a Fundação de Desenvolvimento de Tecnópolis, que entra com apoio financeiro não só para as incubadoras, mas também para os empreendimentos. Nós temos a FAPEG, que apoia empreendimentos... Que é a Fundação de Amparo à Pesquisa, do Estado de Goiás, justamente, que apoia tanto as incubadoras, tanto a questão de implantação, como de subsistência das incubadoras. Certo. Temos também o SEBRAE, que é um grande parceiro a nível nacional, né, o SEBRAE ele vem apoiando tanto a questão de recursos de apoio aos empreendedores e também para as incubadoras. Tem uma Associação Nacional de Incubadoras, né, que é a Amprotec, que também entra na parte de formação dos gestores de incubadoras. E tem a FINEP também, que é do governo federal, que nós aqui do estado, em rede, a gente conseguiu captar com eles mais de 2,5 milhões. Então, isso deu uma reforçada no movimento de incubadoras no estado. Perfeito. Você citou o SEBRAE, nós temos que ir para o primeiro intervalo. Depois eu queria a gente conversar um pouco sobre a relação de vocês com o SEBRAE, porque eu acho que a gente imagina, sendo leigo no assunto, que deve ter muito trabalho em conjunto. Voltamos em instância, então. Nós estamos conversando hoje com a Emília Rosângela, ela que é presidente da Rede Goiana de Inovação. Voltamos em instantes. Roda de entrevista desta noite recebe a presidente da Rede Goiana de Inovação, a Emília Rosângela Pires. Assuntos sobre inovação, enfim, incubar, criar novas empresas. No bloco anterior, Emília, você citou o SEBRAE como parceiro. A gente sempre imagina inovação, incubação, associando sempre ao SEBRAE, né, de novas oportunidades para quem quer empreender. Qual é a relação? Onde vocês entram, onde o SEBRAE entra, onde vocês trabalham juntos e qual que é a atuação de cada um de forma separada? O que você poderia dizer? Então, igual eu falei, o SEBRAE é um grande apoiador a nível nacional, né? Então, ele apoia as incubadoras no território nacional inteiro. Particularmente, o SEBRAE Goiás, ele dá um apoio muito interessante para todas as incubadoras. Tanto a nível de preparar essas incubadoras, né? Por exemplo, tem uma certificação, que é onde ele valida a qualificação dessas incubadoras, se elas estão realmente desenvolvendo o que falam que desenvolve, né? Porque a gente vê que, às vezes, a pessoa pode falar que está fazendo uma coisa e não faz. Então, essa certificação, ela foi desenvolvida pela Amprotec e o SEBRAE. Então, o SEBRAE ele entra com recurso financeiro, financiando, subsidiando essas certificações, né, para as incubadoras, que é o CERN. O papel do SEBRAE hoje ele é muito importante porque ele dá esse apoio para os empreendedores, né? E aí o SEBRAE é interessante que o SEBRAE não trabalha só com os empreendimentos inovadores, ele trabalha com os empreendimentos do tradicional, né? Que a gente tinha falado antes. Às vezes o cara criou um barzinho numa garagem ou um outro empreendimento, ele procura o SEBRAE e o SEBRAE vai dar total apoio, né? E essa relação ela é interessante porque assim, a maioria dos eventos, a maioria das ações que nós desenvolvemos, e aí eu estou falando a nível de todas as incubadoras e da rede também, o SEBRAE sempre é um apoiador, e um apoiador muito forte, tanto a parte institucional como na parte financeira também. Emília, em relação aos parques tecnológicos, né, que é um conceito novo que abarca várias instituições e que a gente está tendo algumas experiências, como isso pode ser positivo para a inovação o nosso ecossistema? Então, enquanto a incubadora apoia micro e pequenas empresas, o parque tecnológico já é diferente.
o foco dele já é média e grande empresas, né? Então, assim, é um apoio que é fazer a interação da universidade com essas grandes empresas. Então, a grande dificuldade hoje de grandes empresas é desenvolver projetos inovadores para a criação de novos produtos e novos serviços. Então, quando eles estão nesse ambiente, que é um espaço, né, programado para receber essas empresas ou laboratórios dessas empresas, tem essa interação e ali tem o surgimento de novos produtos e novos projetos. E o que acontece? Isso contribui para o desenvolvimento do nosso estado, não só do nosso estado, para o Brasil inteiro, né? Então, assim, Goiás está muito forte nessa questão, inclusive a FAPEG, juntamente com a SED, né, que é a Secretaria de Desenvolvimento, vai soltar um edital agora de apoio aos parques tecnológicos. Eu acredito que isso vai fortalecer, né, vai fortalecer ainda mais os projetos de parques tecnológicos, e hoje, implantação mesmo, que a gente sabe que já começou as atividades, é o da Universidade Federal. Mas nós já temos outras iniciativas, tanto no interior como aqui próximo, né, em Goiânia também, outras iniciativas de implantação de parques tecnológicos. Então, uma empresa incubada pode chegar um dia e estar no parque tecnológico. Justo. Então, a ideia é que as empresas, depois de graduadas, elas podem ir para o parque. No caso da Universidade Federal, né, que é o que a gente está linkado. Agora, em outubro, nós vamos graduar mais 8 empresas. Dessas empresas, 2 já manifestaram interesse de ir para o novo prédio do Parque Tecnológico, onde ele vai congregar várias ações de apoio ao empreendedorismo, né, NITs, a parte de pesquisadores, a parte do escritório de projetos, a própria diretoria do parque, e lá vai ter um espaço para empresas que estão no mercado, né, e as graduadas também. Então, essas empresas vão para lá. Tá. Fica avançado. Só para eu concluir um raciocínio, Emília, então eu vejo assim que antes havia uma certa tensão entre a iniciativa privada e a iniciativa pública equilibrando a universidade. Parece que isso está mais harmônico. E eu acho que tem até que ser. Porque se a gente visa um desenvolvimento, né, tanto social como econômico, não pode ter esses conflitos, né? Eu acho que tem que se integrar, se juntar e desenvolver ações em conjunto para que, em prol de um desenvolvimento que vai beneficiar todo mundo. Eu acho que em tecnologia e desenvolvimento não tem como você pensar só o poder público ou somente a iniciativa privada, né? Eu acho que é uma associação dos dois. Isso mesmo. Pergunta. O índice de, vamos colocar, já que a gente fala incubadora, vamos dizer, abortos, né? De empresas que buscam vocês e não dão certo. O índice é grande? O que vocês detectam que, quando isso acontece, qual que é o maior erro que o empreendedor comete? Então, quando a gente compara com o mercado, lógico que dentro de uma incubadora tem mortalidade, sim. Né? Então, por exemplo, quando a gente compara esse índice com o mercado é 70%, vamos dizer que dentro de uma incubadora o índice de mortalidade é 30%. Então, há inversão. Repete, no mercado 70% das empresas que surgem... Não consegue chegar ao terceiro ano de vida. Ao terceiro ano. E das incubadas cai para 30%. 30%. Tá. E dentro das incubadas, vocês têm um perfil das que abortam, que morrem? Engraçado que a grande maioria das empresas que não dão certo é questão de sociedade. A pessoa, às vezes, é amigo, tal, vai montar uma empresa, né? E o exemplo maior que a gente vê é isso. Aí, quando essa empresa começa a se sobressair, quando o dinheiro começa a entrar, e como, né, que a gente sempre fala, divida as obrigações antes, aí começa. E, por incrível que pareça, um dos maiores índices, né, que a gente pode dizer que colabora para a mortalidade é a questão de desavença entre os sócios. Entra parente também, além de amigos? A gente, pode ser, a gente não tem esse exemplo lá, mas assim, a maioria de amigos. Quantas empresas já foram incubadas aqui no nosso estado por vocês? Olha, hoje, atualmente, são 90 projetos e empresas distribuídos em todas as incubadoras. Mas para eu te falar um número exato das outras incubadoras, eu não tenho, né? Mas atualmente, sendo pré-incubadas e incubadas, são 90. E são de todas as áreas? Todas as áreas, justamente. Maioria TI, mas nós temos todas as áreas. Se tem um exemplo, pode citar nome, não tem problema, que você acha interessante citar ou prefere não citar? De empresa? É. Nós temos a Advance Pharma, que é uma empresa que nasceu no laboratório da universidade, que ela desenvolve vários projetos com DAIA, né, com o distrito... Lá em Anápolis? Lá em Anápolis. Nós temos uma empresa de TI, que nasceu também dentro da universidade, que ela recebeu um aporte de 5 milhões de uma empresa de Israel. Então, assim... Essas aí nasceram dentro dos alunos, os próprios alunos? Os dois são pesquisadores da universidade.
né? Então, assim, são vários exemplos, né, que a gente tem. Tem empresas de tecnologia que são de egressos, são empresas que estão no mercado também. Então, assim, são vários exemplos que às vezes nem é bom falar, porque depois eu falo de um e falo assim, ah, mas você não falou de mim, né? Então, gera ciúmes, justamente. Emília, como está a política de apoio à inovação? O que você acha que pode melhorar? Eu acho que pode melhorar o seguinte, eu acho que as entidades, né, poderiam utilizar os mecanismos de apoio que tem, que sejam de incubadoras ou aceleradoras, para fazer a ponte. Não passar diretamente o recurso para essa empresa, mas eu acho que tinha que fazer um link que a incubadora... Entidades é tipo FAPEG, essas coisas? Justo. Funtech, também a Funtech faz isso bem. Mas as incubadoras, elas têm um papel de acompanhar a execução desses projetos, né? Até mesmo para a gente cobrir os resultados. Então, acho assim que falta um pouco utilizar esses mecanismos para que eles possam atuar mais firmemente com essas empresas, né? A gente tem casos aí, e até o próprio edital da FAPEG, ele corta um pouco isso, porque tinha empresas que falavam assim, vai sair um edital. O cara ia e montava uma empresa só para pegar aquele recurso, né? Então, enquanto você vincula isso com uma incubadora, a incubadora ela pode fazer esse acompanhamento, né? Então, ela pode ajudar na execução desse projeto, no acompanhamento desse projeto. Mas, assim, nós temos hoje algumas políticas de apoio, né, na questão de investimento que são importantes. Mas, quando a gente compara com outros estados, a gente ainda tem que caminhar muito ainda. Mas isso é uma cultura. Essa questão de inovação, no nosso estado, é muito novo, né? Começou em 2002. Né? Então, quando a gente compara com outros estados que tem mais, Brasília mesmo, né? Lá tem mais de 25, incubadoras lá tem mais de 25 anos, 30 anos de incubadora. Então, assim, aqui no nosso estado, a primeira incubadora foi em 2002. Bom, você comparou Goiás com outras unidades da federação. E o Brasil, em relação ao planeta, como é que nós estamos? Olha, então, incubadoras vocês sabem que é do mundo inteiro, né? Não existe só no Brasil. Então, o que a gente falou, lá começou bem mais cedo, né? As incubadoras fora do Brasil têm mais de 60 anos, né? Então, assim, o processo lá está mais avançado. Por mais que, lógico que a gente está trabalhando para chegar, né, nesse mesmo patamar. Lógico que quando você fala de cultura, isso influencia também. Então, como lá começou bem antes, a cultura lá já é bem diferente, né? Então, nós estamos trabalhando isso para melhorar aqui no nosso estado. Ok, vamos então para mais um intervalo. Hoje nós estamos falando de inovação e a nossa convidada especial é a Emília Rosângela Pires, ela que é administradora de empresas e presidente da Rede Goiana de Inovação. Voltamos em instantes. Roda de entrevista desta semana fala sobre inovação e a nossa convidada especial é Emília Rosângela Pires, ela que é presidente da Rede Goiana de Inovação. No bloco anterior, a Eula estava com uma pergunta pronta para fazer, é com você, Eula. Emília, em março desse ano, o governo federal anunciou uma redução de 44% no orçamento de ciência e pesquisa, ou seja, uma média de 2,8 bilhões para todo o país. A Sociedade Brasileira de Pesquisa e Ciência, ela manifesta-se muito contra esse corte. Qual é a sua opinião sobre esse baixo orçamento e de que forma que ele impacta na inovação brasileira? Impacta diretamente, né? Porque sem recurso não tem como fazer pesquisa. E sem pesquisa não tem como criar novos produtos, novos processos e serviços. Então, isso impacta diretamente na economia, né? Na parte social também. Porque quando a gente pensa assim, os pesquisadores estão lá fazendo a pesquisa, que às vezes não leva a nada. Mas para uma pesquisa ela ser prática, para ela ser aplicada, ela precisa de antes ter o estudo, né? Então, com o corte desses recursos, ele impacta diretamente na criação desses novos produtos e também, quando você fala diretamente também, na criação de novos produtos e empresas que nascem dentro das universidades, né? Porque às vezes um projeto de pesquisa que está sendo desenvolvido num laboratório, aquilo ali vai virar um novo produto e quem sabe o negócio, né? A gente pode tanto ser o próprio pesquisador, criar o seu negócio, ou pode fazer um licenciamento dessa tecnologia. Então, isso influencia diretamente nessa questão de desenvolvimento econômico, né? A nível de Brasil mesmo. Bom, estamos nessa seara, pergunto para você. Crise econômica, né? Igual essa que nós vivemos, que tem
uma influência muito política também, mas enfim, vivemos uma crise econômica. Até que ponto a crise econômica é boa naquele sentido de que é na crise que as pessoas são mais criativas ou ela mais atrapalha? Então, eu acho que a crise ela é uma oportunidade. Lógico que não é para todo mundo, né? Porque às vezes a pessoa é mandada embora, mas ela é mandada embora e ela não tem recurso para montar nada, né? Então ela fica ali sem recurso para dar para a sua própria subsistência. Mas a partir do momento, se ela já tem algo guardado, ela já pensa, que é importante isso também, ela já tem uma ideia de algo que ela quer fazer. Não se espelhar em, o meu vizinho está ganhando dinheiro com isso, eu também vou montar. A gente dá exemplo das paleterias, né, mexicanas, que foram montadas a rodo, hoje em dia são pouquíssimas, justo. Agora é salão de barbeiro em Goiânia, né? Justo, nossa. Eu estava numa banca esses dias na universidade, uma das propostas dos meninos era uma barbearia, né? Eu falei, gente, com tanto projeto, com tanta coisa que você está vendo na universidade, como é que você vem aqui com a proposta de uma barbearia? Então é aquilo, vai montar uma coisa porque é moda. Então, daqui uns dias, né, acaba que o mercado não suporta isso. Então, a crise, ela é boa para quem sabe aproveitar a oportunidade. E, lógico, para quem tem recurso para aproveitar recurso financeiro, né? Porque não adianta eu ter uma boa ideia e não ter recurso financeiro. Ainda assim, nesse estilo, né, sugestão da microeconomia, vamos assim, hipoteticamente, né, eu e a Maria, jornalistas, ok, nós queremos montar uma empresa. É lógico, o que você recomendar? Vamos montar uma paleteria? Você citou o exemplo, uma barbearia, ou entrar no seu quadrado, na área que conhece. O risco de entrar em outra área é muito grande e não dar certo? Muito grande, porque assim, e isso é um dos itens, um dos critérios de seleção para as incubadoras é isso, qualificação técnica da equipe. Então não adianta eu querer me aventurar numa área que eu não tenho conhecimento, vai chegar um ponto que isso vou ser cobrado por isso. A não ser que você parta para as franquias, né? As franquias, ela já tem ela é toda modulada, então tem todo um processo aí de auxílio para os empreendedores que é mais fácil, né? Quem quer abrir uma franquia pode também ser incubado? Não, o Sebrae teve uma proposta de criar uma incubadora de franquias, mas isso não foi para frente. Não tem, que eu saiba, no Brasil não tem nenhuma incubadora que apoia franquias, né? Porque até o perfil deles é diferente. O próprio princípio, né, da franquia, porque já está com tudo organizado. Encaminhado. Bom, falei sobre crise, agora burocracia. A nossa burocracia, ela atrapalha a incubar também? Tradicionalmente a gente ouve dizer que no Brasil é muito complicado abrir e fechar uma empresa. Até tem uma informação aqui que saiu no site do Governo do Estado, agora dia 31, que a Junta Comercial reduziu para menos de 24 horas o tempo de tramitação para abrir ou fechar uma empresa. De acordo com a notícia, muito se deve inclusive à tecnologia, né? A parte eletrônica, através de forma digital, não presencial, para você abrir e fechar. Mas, enfim, essa cultura nossa, luso-brasileira, extremamente burocrática, de muito papel, atrapalha. O inovador geralmente é uma pessoa impaciente, né, pela própria natureza. Geralmente ele também não tem conhecimento da burocracia, né? Geralmente quem está começando não sabe como começar, né? Qual burocracia que eu vou passar, geralmente, né? Desculpa. Não, a conversa é livre, é uma conversa. E aí a gente tem a dificuldade, igual, por exemplo, eu tenho um exemplo da minha mãe, que ela trabalha com quitandas. Ela é uma pequena produtora e aí ela tem muita vontade de abrir uma pequena empresa, mas ela não sabe por onde começar e ela também, acredito que ela também não conhece esse processo de incubação. A questão da burocracia, para ela que está longe de uma universidade federal, talvez longe de uma incubação, como seria esse processo de burocracia? Então, eu acho que burocracia ela atrapalha em tudo, né? Mas assim, para os empreendedores que a gente tem conhecimento, eles não tiveram dificuldades em se formalizar para entrar na incubadora. Até porque depois que passa o processo seletivo, a gente dá aí 60 dias para que ele possa se organizar e formalizar a sua empresa, né? Mas um conselho que eu dou para sua mãe, fala para ela abrir um MEI, né? Que é o microempreendedor individual. Ele hoje paga R$50 por mês e ele pode até contratar um funcionário e tudo, e além da questão do INSS, né, com R$50 por mês. E ele fica formalizado, então ele pode emitir nota, tem todo um processo. Mas a questão, no caso da quitanda, né, ela pode também procurar a universidade, a Escola de Engenharia de Alimentos, né,
ou então a nutrição, para que ela possa aí desenvolver novos produtos, criar aquela tabela, né, nutricional que tem. Então, assim, a gente tem casos de empreendedores que foram para a incubação, não se tornaram empresas, porque nós temos uma etapa antes que a gente chama de pré-incubação. A gente trabalha com pessoa física, não com pessoa jurídica. Então, nessa fase, a gente já apoiou alguns empreendedores que tinham esse perfil na área de alimentação e a gente direcionou eles aí para a área para a unidade acadêmica de engenharia de alimentos, que eles fizeram um trabalho interessante. Tinha uma pessoa que desenvolveu a guariroba, a conserva da guariroba, não aquela conserva salgada que fica lá exposta, mas uma parte de conserva interessante da guariroba, e foi através da incubadora. Ele, infelizmente, ele não foi para a incubação, até porque ele não tinha recurso suficiente para montar a parte fabril, né, que era o processo produtivo das conservas. Justamente. Mas aí não houve uma falha na assessoria, não? De trabalhar, no caso da incubadora, de trabalhar a pessoa, sendo que a pessoa não tinha recursos? Não, porque assim, quando você trabalha na pré-incubação, você está trabalhando na formação empreendedora, independente dele criar um negócio ou não. Você está trabalhando essa formação empreendedora que ele pode tanto criar o seu negócio, ou ele pode ir para uma empresa. Ele vai ter um perfil diferente trabalhando na empresa. E eu acho que essa é uma boa dica para quem está em dúvida em casa, né? Se o seu negócio pode ser incubado ou não. Talvez participar desse processo de pré-incubação. De pré-incubação. Emília, eu queria que você discutisse o termo startup. Você disse a palavrinha da moda, antecipou, e eu fiquei assim, como que essa startup agora é um nome que está na boca de todo mundo? O que isso realmente significa e quem pode se considerar uma startup? Então, é um conceito que é complicado de você dizer. Assim como eu falei que na época da qualidade, quando surgiu a questão de inovação, né? Hoje tem até supermercado chamado supermercado inovação. A mesma coisa é a startup. Tem uma confusão aí nessa nomenclatura que eu não quero nem aprofundar, mas no meu entendimento, startup é aquela empresa que está iniciando e que tem um processo acelerado, né, de evolução. Porque algumas pessoas acham que startup é só empresa de tecnologia da informação, e não é. A gente pensa assim, Vale do Silício, aquele bando de nerds e gênios pensando. Pois não é, pode ser uma empresa da área de biotecnologia, ou, sabe, não necessariamente que são empresas de tecnologia, porque às vezes tem essa confusão. Então, assim, eu não quero realmente entrar nesse mérito, porque cada um tem um entendimento, e cada autor mesmo, né, quando você lê aí alguns livros, periódicos, você vai ver que tem. Mas, no meu entendimento, são empresas iniciantes e que têm um crescimento acelerado. Falo ainda acelerado, o conceito empreendedorismo por necessidade, o que é isso, né? É uma expressão que está sendo usada muito, a pessoa... Enfim, explica pra gente o que é o empreendedorismo por necessidade. Por oportunidade é quando você identifica uma necessidade do mercado e você vai desenvolver algo para suprir essa necessidade. Oportunidade. Então, oportunidade. Eu tive a visão empreendedora. Você viu um nicho de mercado que não está sendo explorado e você vai explorar. Por necessidade, eu fui mandada embora do meu trabalho, ou então eu estou em casa, né, não tenho nenhum meio de subsistência, então eu vou fazer alguma coisa para ganhar, né, para ter uma subsistência para mim e para minha família. Mas por necessidade é isso, ele não vai vislumbrar uma questão assim, eu tenho essa ideia inovadora, eu estou vendo uma necessidade do mercado e eu vou fazer algo para suprir essa necessidade. Esse é o maior risco, né? Aquela história que eu dei do exemplo do cara que é demitido, entra no PDV, monta o boteco na porta de casa. Justamente. Se ele tem uma vocação para aquilo, pode ser que ele dê certo, né? Mas se ele não tiver essa vocação, pode ser que ele é fadado a entrar naquele índice de mortalidade antes dos 3 anos. Bom, a Maria Planalto está com uma pergunta prontinha, temos que ir para o intervalo e eu volto no quarto e último bloco com a sua pergunta, tá ok? Vamos então ao intervalo. O Roda de Entrevista desta noite tem como convidada especial a presidente da Rede Goiana de Inovação, a Emília Rosângela Pires. No bloco anterior, a Maria Augusta do Planalto, que é repórter do Jornal Diário da Manhã, estava com uma pergunta pronta. Maria, com você. No bloco anterior, a gente estava falando sobre empreendedorismo por necessidade. E eu gostaria de saber se essa é a atual característica das empresas que estão se abrindo hoje. As pessoas elas estão abrindo por necessidade ou por visão atualmente?
E se for aonde tem o dedinho da crise? Então, essa é uma afirmação difícil de fazer, porque a gente sabe que com essa crise que começou desde o ano passado, muita gente, né, foi mandada embora, então muita gente abriu os seus negócios. Então, assim, eu creio que lógico que por necessidade sempre é maior, né? Então, assim, eu não sei percentual, para eu te falar, olha, o percentual é esse. Mas eu creio que por conta, né, que aconteceu aí nesses 2 últimos anos, eu creio que tem um número grande aí de empreendedorismo por necessidade. E essa necessidade, ela empurra a pessoa a querer correr atrás para que dê certo? Ou não é um estímulo, acredito que seja um estímulo a mais da empresa dar certo essa necessidade? O que a gente nota é o seguinte, quando a pessoa, ela tem, não quando é solteiro, porque o solteiro ele tem a casa da mãe, do pai, está lá tranquilo, então se ele empreendeu ou não, mas aquela pessoa que ela depende, ela ainda tem família, você vê que tem um esforço maior, né? Então, assim, às vezes a pessoa vai para o sinal. Quantas pessoas não estão no sinaleiro, né, gente? A gente vê o quanto que isso multiplicou, né? Pessoas que você vê que não é aquela pessoa que... São pessoas que parece que estavam no mercado, saiu e ali está vendendo um doce, um bolo, são várias outras coisas que o pessoal está vendendo. Então, assim, você vê que tem realmente. Então, quando você vê que essa pessoa, ela precisa daquilo, ela realmente se esforça. Pode ser que ela corra o risco de não dar certo, né? Aí parte para outra, mas eu acredito que sim. Emília, eu queria voltar na questão da incubação. Você relacionou as incubadoras sempre com as instituições de ensino. Então, se alguma instituição de ensino do interior ou daqui mesmo da capital quiser montar uma incubadora, tiver esse interesse de oferecer esse serviço para os seus alunos e para a comunidade, o que ela deve fazer? Então, isso é muito importante que a gente sempre fala o seguinte, que quando tem esse interesse, para o nosso estado é muito bom. Porque você está criando mais um mecanismo de apoio aos empreendedores, né? Principalmente quando está no interior, né? Porque às vezes eles não têm muita opção. Então, assim, o que deve fazer é procurar a Rede Goiana de Inovação. Nós temos todo o processo, tanto a questão de implantação, como também de apoio, né? Quem hoje está apoiando as incubadoras? Lógico que atualmente nós não temos nem previsão aí de nenhum edital de apoio à implantação às incubadoras, mas para implantar uma incubadora os custos não são muito altos, mas para manter sim, né? Então é interessante que procure a Rede Goiana de Inovação para que a gente possa dar as dicas, né, de como proceder. Pode dizer onde que é a rede, como procurar, o e-mail, o endereço, como que é? Então, rgi@sistemafieg.org.br. Repete, por favor, para quem não... RGI, né, @sistemafieg.org.br. O telefone é 3212-0942. 3212-0942. Ah, perfeito. Tá na tela, inclusive, o endereço. Ótimo. Você definiu, até foi em cima de uma pergunta da Eula, a diferença da startup. Agora eu pergunto, a diferença da incubadora para uma aceleradora? Vamos dizer que a aceleradora seria um estágio pós-incubação, né? A incubadora, ela prepara o empreendimento e a aceleradora, ela vai entrar como um apoiador, como um investidor, né? Então, eles aportam recurso, lógico que ao aportar um recurso, ele vai ter um percentual dessa empresa. É o capitalista de investimento, justo, né? E assim, mas isso é muito importante porque tem empreendedor, no caso que eu falei do pessoal da Guariroba, ele não tem recurso para desenvolver o projeto dele. Então, a aceleradora, ela vem com esse papel de dar esse suporte, vamos dizer, suporte financeiro para as empresas. E vocês têm contatos, parcerias com aceleradoras? Sim. Hoje nós temos uma aceleradora que é a nível nacional, referência a nível nacional, que é a ACE, né? Que é o Hub de Inovação, que está no Gintec. Que fica no Goiânia 2. Okay. Certo. Falando ainda de aceleradora, por exemplo, digamos o seguinte, imagina, eu tenho dinheiro aplicado, ao invés de eu ficar com dinheiro no banco, eu posso participar de uma aceleradora, ser um investidor da aceleradora, seria um outro caminho também para movimentar a economia? Não só aceleradora, você pode procurar uma incubadora e conhecer os projetos que estão sendo desenvolvidos dentro das incubadoras, né? Porque você pode investir naquele projeto? Pode. Aí você entra... Mas aí, no caso, você se torna um sócio? Que a gente fala que são os anjos, né? Que são os apoiadores anjos. Então, você investe no negócio e você pega uma parcela daquele negócio. Você vira sócio do negócio, né? Hoje, por exemplo, lá na incubadora, nós temos algumas empresas que estão participando do Inovativa, que também é um projeto, né, de apoio a essas empresas.
Tem também um da ABDI, que também nós temos. A ABDI é a Associação Brasileira de Desenvolvimento e Inovação. E outra coisa, tem também um projeto da Samsung. Inclusive, mais cedo eu estava lá fazendo a abertura de um workshop que nós estamos desenvolvendo para auxiliar os empreendedores na elaboração do projeto. A Samsung está com edital aberto para apoiar micro e pequenas empresas, né, que desenvolvam alguns projetos nas áreas prioritárias que eles elencaram lá. E o empreendedor ele pode receber de 50 a 250 mil. Não reembolsável, né? Que são recursos que ele recebe para desenvolver o seu projeto e não é um financiamento, é um recurso que ele vai receber, além de mentorias, capacitações, consultorias. E o interessante é que esse edital da Samsung, a Samsung não pega, ela não fica com uma fatia da empresa, né? Então ela auxilia a empresa. Se o produto dela for de interesse da Samsung, ao final a Samsung compra esse produto. Quer dizer, é um risco que a Samsung faz, mas se der certo também... Justo. Nós já participamos com a Samsung já em 2 anos. Na primeira rodada nós conseguimos apoiar 2 empresas, uma aqui de Goiânia e uma de São Paulo. Agora na segunda rodada, que foi o ano passado, nós conseguimos apoiar mais 2, uma também aqui de Goiânia, que é uma empresa incubada nossa, e uma de Brasília, da UNB. E agora nós estamos com a terceira rodada aberta, somos uma das incubadoras no Brasil que está que faz essa ponte com a Samsung, e eu acho que é uma oportunidade que o pessoal não pode perder, né? Então, assim, hoje a gente deu um workshop de como participar, o edital está aberto, quem quiser ter acesso a esse edital, vou até falar aqui muito pausadamente, que eu acho importante, eu acho que é uma oportunidade que o pessoal não pode perder. Então, procurar a Amprotec, com AN, tá? Que é uma associação nacional, .org.br. Amprotec. Amprotec. Lá tem o link para o edital da Samsung. Lembrando que o AN com N, não como a regrinha do Justamente, não tem M, é Associação Nacional. Existe uma troca entre essas empresas incubadas, essas empresas que já foram contempladas? Vocês conseguem fazer o relacionamento entre essas pessoas jurídicas para eles se conhecerem e trocarem ideias? Sim, inclusive hoje lá no nosso workshop, 2 empresas que foram contempladas, tanto no primeiro como na segunda chamada, estão lá dando o seu exemplo, falando da experiência, da importância e da oportunidade de estar, né, participando de um projeto como esse. Onde está acontecendo esse workshop? No SEI, que é o Centro de Empreendedorismo e Incubação da Universidade Federal de Goiás. Fica lá na Praça Universitária, entre a Faculdade de Educação e a Faculdade de Direito. Qualquer um pode ir? Sim. E se quiser informações sobre o edital também, pode nos procurar, que nós vamos auxiliar até mesmo na elaboração do projeto. Tá? Então, procure o SEI. O site do SEI é sei.fg.br. Então, lá tem o link, pode entrar em contato, marca uma reunião conosco, que nós vamos passar todas as dicas aí e tirar dúvidas para as pessoas que queiram participar. Emília, você citou muito o governo do Estado através da FAPEG, da sede da Secretaria de Desenvolvimento. Pois bem, passando para o campo do município, muito se ouviu aqui criar em Goiânia uma central não é central, a expressão me falhou agora, mas um parque tecnológico. A gente na prática não viu isso até hoje. E você foi diretora de Ciência e Tecnologia, né, da Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Como é a relação da inovação, da tecnologia, da incubação de vocês com o município, já que o município geralmente sempre passa por dificuldades financeiras, né? Município eu digo no sentido geral, pegando a sua experiência em Aparecida e partindo para o global. Por exemplo, lá em Aparecida, né, na época nós ficamos à frente não só da coordenação da incubadora lá também, então assim, eu continuei na Universidade Federal e também dava o apoio por meio da diretoria ao município, então a gente tinha tanto a parte de incubação como de parque tecnológico. A Aparecida também está montando um parque tecnológico e é municipal, e o município de Aparecida também tem uma incubadora. Então a incubadora de Aparecida, ela não é ligada a uma instituição de ensino, ela é ligada à Prefeitura Municipal de Aparecida. Então a Aparecida, desde a outra gestão, eles têm um interesse muito forte pela essa questão de inovação. Tanto é que hoje, né, eles criaram uma Secretaria de Ciência e Tecnologia para cuidar desse assunto. Em Goiânia, nós vamos receber o apoio do município para a questão do parque tecnológico, né? Então, eu creio que tanto a questão isso não está acordado ainda, mas a questão de impostos, eu acho que vai ter algo diferenciado, e também com a infraestrutura do parque tecnológico da Universidade Federal. Mas eu acredito que o município de Goiânia ele ainda tem muito o que fazer,
Mas, assim, por conta do que está acontecendo, né, são tantas coisas, eu acho que primeiro tem que se organizar a casa para depois partir aí para a questão de apoio, porque querendo ou não, quando começar a apoiar, esse apoio não pode ser cessado, né? Então, começou a apoiar, tem que dar continuidade. Então, acho que hoje, como está, né, a atual gestão, né, eu acho que isso vai ser uma coisa para depois, não é uma coisa de imediato. Emília, essa discussão me fez lembrar que existem algumas experiências de clusters de inovação em condomínios fechados, né? Então, assim, se a iniciativa privada também tiver esse interesse, pode procurar vocês? Existe algum projeto de apoio a essa área? Sim, hoje, por exemplo, nós temos incubadoras que estão ligadas a universidades privadas. Por exemplo, o próprio Gintec, que eu falei para vocês, eles vão implantar lá um parque que é privado, né? Então, assim, no Brasil inteiro, a iniciativa ela não só é pública, a privada também, né? A área privada também eles estão investindo muito nisso, né? Existe um conceito de cidades inteligentes, né? Que eles precisam, inclusive, de pequenas empresas que tenham mais flexibilidade e acelera esse processo. Justamente. Inclusive, esse é o tema da conferência da Amprotec desse ano, né? Que vai ser no Rio de Janeiro. Então, é empreendedorismo e inovação para... Pois é, eu estava até com essa informação aqui, né, que vai ser em outubro, 27ª Conferência da Amprotec, né, que é um dos maiores eventos da América Latina. Da América, você tá inovação e empreendedorismo transformando cidades. Justamente. Esse vai ser o tema da Amprotec, né, esse ano. E vem trabalhar justamente com isso, né? Então, assim, todos os anos a gente tem a participação de alguns municípios que participam da conferência. Mas né? O que é cidade inteligente? É, por exemplo, ter sinaleiro sincronizado, o que é uma coleta de lixo diferente? Aí eu quero entrar até na questão ambiental também, onde vocês colaboram na questão ambiental do planeta. Então, essa é uma das questões. A cidade inteligente é incentivar que o pessoal usem a bicicleta, né? Ter a coleta. Um exemplo que eu quero te falar de um projeto nosso lá, que está em parceria com a Comurg, com uma empresa que, se não me engano, ela foi licitada e vai ser contratada pela prefeitura, onde vai ser a instalação de coletores de lixo. E esses coletores de lixo, eles vão ter aplicação da internet das coisas, né? Que está sendo desenvolvido por uma empresa nossa lá, que ele vai fazer a medição do lixo. Então, por exemplo, ao invés do caminhão sair recolhendo, passando por todos os lugares para recolher esses lixos... a quantidade de lixo que tem no lugar. Ele vai ser avisado, né, via internet das coisas, ele vai ser avisado que aquele coletor ele já está cheio, que pode ir lá buscar. Então, isso são alguns dos exemplos que a gente... Pois é, esse exemplo que você citou, eu achei curioso, porque aqui na TV Brasil Central, algumas semanas atrás, nós mostramos uma reportagem nesse sentido. Eu lembro até que a inovação do estudante custou, se eu não me engano, R$16 mil. E teria que ter a participação da iniciativa privada, é lógico, tem custo. Mas assim, a gente percebe, o gestor, não quero generalizar, mais choro do representante da Comurg, da prefeitura, porque é difícil sem iniciativa privada, etc. Eu acho que se não houver esse novo paradigma de pensar, de inovar, que custa R$16 mil, é lógico que a prefeitura, essa gestão não vai conseguir implantar em tudo, nem que fosse outro prefeito. Mas tem que ter o start, aí o começar, porque os benefícios virão depois, né? Lógico, porque pensa, né, uma cidade onde você não vai ter o lixo exposto, né? Você vai passar pelas calçadas, serem todas certinhas, você ter redes de Wi-Fi disponibilizadas na cidade. Então, sim, são todo um processo que às vezes tem custo. É difícil imaginar uma cidade assim. Então, tem custo, mas depois tem os benefícios. Pensa o tanto de empreendimento que essa cidade não vai atrair, né? E que vai dar o retorno para o município. Eu acho importante mencionar que a gente também não precisa inventar tudo. Tem muitos aplicativos que já funcionam plenamente. Então, é saber integrar essas soluções, não é isso? Justamente. Que é o que eu estava falando antes. Às vezes, o pessoal não está sabendo fazer essa integração. Tanto o Estado, o município, tem tantos mecanismos de apoio, ou mesmo ferramentas que não estão sendo totalmente aproveitadas, né? Que poderiam ser aí, ligando uma com a outra, poderia solucionar várias necessidades, né, que tem ali na região. No campo da cidade, da nossa cidade especificamente, a gente fica assim meio desanimado, não é uma cidade desse tamanho que não tem metrô e os fios ficam nos postes ainda, o lixo correndo, mas um dia a gente chega lá.
Agora, em setembro, acontece a 4ª Olimpíada do Empreendedorismo, né? Fala um pouquinho dela. Então, a Olimpíadas de Empreendedorismo é uma das ações que a Universidade Federal desenvolve para promover, para desenvolver a competência empreendedora, né? A formação empreendedora nos estudantes. E antes disso, a gente vai... Antes da Olimpíada, o pontapé para a Olimpíadas vai ser o Dia do Empreendedorismo. Vai ser um dia inteiro de formação, com casos de sucesso. A gente vai trazer empreendedores para falar da sua experiência. E não só na área de negócio, nós vamos falar também de experiências na área do empreendedorismo social, que é muito importante, né? Porque às vezes a gente pensa que empreendedor é só aquele que cria um negócio visando o dinheiro, né? E nem sempre. Às vezes o empreendedor, ele vê uma necessidade num bairro, numa escola, num asilo, e ele quer ajudar de alguma forma. Então, o empreendedor nem sempre é aquele que visa o lucro. Então, a Olimpíadas é uma ação desenvolvida por nós, que busca fazer essa sensibilização, né, e prospectar projetos nessas duas categorias, tanto de negócio como social. O empreendedorismo social, você já tem alguma experiência aqui em Goiás que vocês Então, deram consultoria? o ano passado, não são projetos, tá? São projetos que nasceram na Olimpíadas. Nós tivemos aí um grupo de alunos que foram, eles adestraram alguns cães e gatos, levaram para o asilo e fizeram essa interação com os velhinhos que ficam lá abandonados pela família, né? E foi uma experiência muito importante, que inclusive foi noticiada aí por algumas emissoras, pelo resultado. Outro grupo, ele fez não sei se vocês sabem, mas na Praça Universitária tem uma biblioteca municipal, bem lá no meio. Os alunos foram lá promover a reforma, então eles mesmos buscaram, né, com algumas empresas de Goiânia, tinta para pintar, fizeram puff, fizeram várias coisas para tornar aquele ambiente mais vamos dizer assim, mais atrativo para as pessoas, mais atrativo e mais agradável, né? Além disso, fizeram também coleta de doação de livros. Então, assim, são iniciativas, por exemplo, lá em Jataí, o pessoal criou um parque utilizando pneu. Então, assim, são várias iniciativas, uma área que estava degradada, né? Não estava sendo utilizada, eles criaram um parque totalmente sustentável para que a comunidade lá pudesse usar. Então, assim, a gente também apoia a questão do empreendedorismo social. Bom, infelizmente o nosso tempo está acabando, né? O assunto é muito interessante e de cunho social muito relevante também. Eu agradeço a participação da Eula Lobo, ela que é assessora de comunicação e está estudando empreendedorismo, né? Fazendo mestrado nessa área. Muito obrigado, foi um prazer contar com a sua presença aqui. Boa noite para você. Eu que agradeço, boa noite. E a Maria Augusta do Planalto, que é do Jornal Diário da Manhã, editoria de cidade. Te agradeço também, foi bom contar com você aqui. Muito obrigada, boa noite. Muito obrigada. Emília, 30 segundos a 1 minuto para você dar o recadinho final para quem está lá na sala, no sofá, nos assistindo com medo de empreender. Que dica você dá? Rapidinho. Então, pessoal, se você tem uma ideia de negócio, se você quer empreender e empreender com qualidade, com apoio, com suporte, procure as incubadoras do Estado, né? Então, nós temos incubadoras aí quase que no Estado inteiro. Então, se vocês quiserem, podem procurar a Rede Goiana de Inovação. Lá a gente vai passar, né, os contatos das incubadoras que estão com editais abertos. Nós temos aí a UEG, a Unievangélica, a incubadora de Jataí. Todas estão com editais abertos. Então, acho que é uma oportunidade de vocês inovarem, né, criar o seu negócio e ter o suporte aí dessas incubadoras. Emília Rosângela Pires, presidente da Rede Goiana de Inovação. Agradeço a sua participação, muito obrigado, boa noite e até a próxima. Eu que agradeço, Enzo. Agradeço também a Maria Augusta, a Eula, foi um prazer estar aqui com vocês. Voltamos na próxima semana, então.